Oi, tudo bem? Continuando nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Nós vamos hoje entrar na manifestação poética dentro do realismo, que é o parnasianismo. Nesse livro aqui, capítulo 9. Nós temos então os romances realistas, Machado de Assis, lembram? Publica em 1881 Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro importante dentro do realismo, ele inaugura o realismo. Temos os romances naturalistas, Aloysio Azevedo, de modo especial nós vimos o Cortiço, e junto com tudo isso nós temos a manifestação poética. Os poetas do realismo, eles seguem a tendência, a escola parnasiana, parnasianismo. Aqui nós temos uma citação de um escritor chamado Rubens Borba de Moraes. O parnasianismo, eles primam para a arte pela arte. E a crítica desse escritor é que o parnasianismo ele engessou o poema, o verso livre. Então diz, olha, o parnasianismo foi outra vítima da inteligência, que construiu a prisão onde quis encarcerar o poeta. Foi na prisão sem ar que morreu o parnasianismo. Não há prisioneiro encarcerado, convicto, arrastando correntes, que não queira romper as cadeias, fugir, bradando um grito de liberdade. Esse grito foi o verso livre. Então o parnasianismo, ele, segundo esse escritor, engessou o verso no soneto, nas formas aí da arte pela arte, e a libertação foi o verso livre que vem lá no modernismo. O parnasianismo, então, é a manifestação poética do realismo, embora ideologicamente não mantenha todos os pontos de contato com os romancistas realistas e naturalistas. Então nós não temos aqui aquela questão darwinista, não temos aqueles contatos aí com essas expressões realistas. Aqui nós temos mais o culto pela forma, essa estética preocupada com a arte pela arte, ou a arte sobre a arte, com seus poetas à margem das grandes transformações do final do século XIX e início do século XX. Então os poetas estão preocupados com a arte pela arte, à margem das grandes transformações econômicas, políticas. Isso não entra na literatura deles. A nova estética se manifesta a partir do final da década de 1870, prolongando-se até a Semana de Arte Moderna. Em alguns casos, chegou mesmo a ultrapassar o ano de 1922, e nós podemos também considerar o neoparnasianismo. Então, assim, consegue ultrapassar isso, a Semana de 1922. A sua influência é basicamente francesa, a partir da própria denominação, parnasianismo. Lá na França, em 1866, publicou-se uma antologia chamada Parnasse Contemporain, Parnaso Contemporâneo. Então essa antologia, ela influenciou muito os poetas daqui. Eles se deixavam levar por essas ideias, por esses tipos de estética, e isso aparece na nossa literatura. A poética parnasiana, numa postura antirromântica, baseava-se no binômio objetividade temática, culto da forma. Então é importante essa objetividade do tema, culto da forma. A objetividade temática surge, então, como negação do sentimento romântico, daquele sentimentalismo, numa tentativa de se atingir a impassibilidade e impessoalidade. Então os poetas, eles querem chegar nessa impessoalidade em seus poemas, nesta impassibilidade, negando o sentimentalismo do romantismo. Em oposição ao subjetivismo decadente, o universalismo, daí resultar numa poesia carregada de descrições objetivas, impessoais, seja a descrição da natureza,
seja a descrição de objetos, um vaso. Então vamos fazer poema sobre um vaso. Então eles querem essa objetividade, culto da forma, trabalhar cada palavra como um relojoeiro trabalha para construir os seus relógios, né? Para exercer o seu ofício. Meticulosidade, culto da forma. A antiguidade clássica, com seu racionalismo e formas perfeitas, é retomada. Então eles têm aqui, sempre retomando a antiguidade clássica, o culto da forma. Surge a poesia de meditação, a poesia filosófica mais artificial. Uma poesia que não é tão profunda como outro tipo de manifestação poética, né? Mas é a questão da forma da poesia, de conseguir exercer, né, trabalhar, trazer uma poesia perfeita. Entretanto, o traço mais característico da poética parnasiana é o culto da forma. A forma fixa, representada pelos sonetos. A métrica dos versos alexandrinos, 12 sílabas poéticas, perfeitos. Versos alexandrinos perfeitos. Tem 12 sílabas poéticas. Então, trabalhar esses versos, trazer esses versos nos sonetos. A rima rica, rara e perfeita. É isso aqui que mata muitas vezes os estudantes. Trazer essa rima perfeita, essa rima rica. Isto tudo como negação da poesia romântica, dos versos livres e brancos. Negar esses versos livres e brancos. Trazer versos perfeitos. Em suma, é o endeusamento da forma. Forma aqui com letra maiúscula. Como afirmava um dos poetas da tríade parnasiana, que é o Olavo Bilac. Então ele dizia: assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Então a forma é uma deusa, eles querem segui-la. Então nós temos aqui a tríade parnasiana, os três grandes representantes deste tipo de poesia da época realista, no parnasianismo, né? Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Os três, então, cultuam esse tipo de poesia, cultuam essa questão da forma e são os grandes representantes deste período, desta manifestação poética do realismo. Sobre o Alberto de Oliveira, o Silvio Romero, que é o grande crítico da época, vai dizer: de todos os seus companheiros, ele é o parnasiano em regra, extremado, completo, radical. Por isso, se tem do sistema as vantagens, possui também em maior escala os senões. As boas qualidades predominam. Notará também o que o ler atentamente, que ele é o maior paisagista entre os nossos poetas dos últimos 30 anos, o Alberto de Oliveira. Sobre o Raimundo Correia, disse aqui, não fala quem escreveu isso, né? Eu acho que é o introdutor do texto, que faz então o texto de abertura, a Telênia Rio. Raimundo Correia nasce no dia 13 de maio, 29 anos antes da abolição da escravatura, católico e conservador. Como aluno universitário, cede às influências do ambiente em que vive, sendo mais uma voz que clamará pela liberdade dos negros e pela proclamação da República. Raimundo Correia, o outro poeta da tríade. E Olavo Bilac, em que a Marisa Lajolo vai dizer: quando Olavo Bilac nasceu em 16 de dezembro de 1868, ia acesa a Guerra do Paraguai. E quando morreu em 18 de dezembro de 1918, perto 2 dias depois, né, do aniversário, morria também a Primeira Guerra Mundial, sepultando, ao que parece para sempre, um mundo onde era possível ouvir e entender estrelas. E em 30 de agosto de 1984, ano da organização desta antologia bilaquiana, fez um século exato do dia em que Bilac viveu
a grande emoção de ter um poema seu publicado na Gazeta de Notícias. Jornal carioca que naqueles idos representava toda a glória possível para um candidato a poeta. Então, gente, aqui, olha, esses 3 poetas não precisam causar arrepios no aluno de pavor. São interessantes, é necessário aqui estudar com calma, com dedicação, esse tipo de poesia. Né? Estudar com esmero, repetir as leituras dos poemas, sem medo, né? Então nós temos esses 3 aqui representando para nós toda essa poesia parnasiana. Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Aqui nós temos o Lima Barreto, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, falando do estilo clássico adotado pelos parnasianos. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é um grande romance do Lima Barreto. Então, olha o que ele diz, o personagem. De fato, ele estava escrevendo, ou mais particularmente, traduzia para o clássico um grande artigo sobre ferimentos por arma de fogo. O seu último truque intelectual era este do clássico. Buscava nisto uma distinção, uma separação intelectual desses meninos por aí que escrevem contos e romances nos jornais. Ele, um sábio e sobretudo um doutor, não podia escrever da mesma forma que eles, que os românticos, realistas, né? A sua sabedoria superior e o seu estilo acadêmico não podiam usar da mesma língua, dos mesmos modismos, da mesma sintaxe que esses poetastros e literatos. Veio-lhe então a ideia do clássico. O processo era simples. Escrevia do modo comum, com as palavras e o jeito de hoje, e em seguida invertia as orações. Picava o período com vírgulas e substituía incomodar por molestar, ao redor por derredor, isto por esto, quão grande ou tão grande por quamanho. Sarapintava tudo de ao invés, em pós, e assim obtinha o seu estilo clássico, que começava a causar admiração aos seus pares e ao público em geral. Então, assim, é uma ironia, né, até muito interessante, como que o Policarpo Quaresma, como que o narrador está falando dessa ideia do Policarpo Quaresma, né, escrever sobre ferimentos por arma de fogo, usando o estilo clássico. Então ele fala, é como esses poetas que estão por aí, que não seguem o caminho desses romancistas, nem românticos, nem realistas, mas escrevem resgatando o clássico. Então é para dizer que o parnasianismo trabalha a arte pela arte, culto da forma, volta aos sonetos. Então toda essa questão da poesia, da forma da poesia. O importante é a poesia bem escrita. E aqui ele fala nessa inversão dos termos, colocar vírgula, palavras difíceis, como a gente fala, né? Então é isso que causa muitas vezes o espanto dos alunos. Mas é uma manifestação muito rica, o parnasianismo, dentro da escola realista. No próximo vídeo nós veremos então a produção literária, começando pelo primeiro poeta dessa tríade parnasiana, o Alberto de Oliveira. Até mais.